Quer ver? Quer ver? Quando a coisa começa... o cachorro tentando pegar o próprio rabo, vai. A gente falou há pouco, no primeiro bloco, Reinaldo, sobre a vacina ideal que o Ministério da Saúde falou e tal, que soou no mínimo estranho, como você disse, né? Agora, para falar em vacina, seria necessário pelo menos um plano de vacinação, né? Não tem plano nenhum por enquanto. Claro. A expectativa é que o documento fosse apresentado nesta semana. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério, Arnaldo Medeiros, disse, no entanto, que o plano só vai sair quando a pasta tiver certeza de qual vacina vai usar. Parece uma brincadeira para saber quem que veio primeiro, né, Reinaldo? Se o ovo ou se a galinha. Então é assim, eu não tenho plano de vacinação porque não sei qual vacina vou usar. E não sei qual vacina vou usar porque eu não tenho plano de vacinação. Entenderam? E se descarta, por exemplo, aquilo que, para onde caminham as coisas na Europa, que é a vacinação emergencial, desde que haja a comprovação de eficácia da vacina. Né? Aí o Brasil fica nessa aqui, né? Quem nasceu primeiro, ovo ou galinha, ou então o chamado paradoxo do asno de Buridan. Né? O que é isso aí? Momento cultural. É o asno que está entre o capim e a água, entre a alfafa e a água, e não sabe qual pega primeiro. Se pega a água, pode morrer de fome. Se pega a alfafa, pode morrer de sede. Essa entrevista hoje, sem ter nada detalhado, descartando vacinas, uma das coisas mais lamentáveis é próprio de quem não sabe o que está falando e o que está fazendo direito. Não estou nem acusando o sujeito em si, estou falando do Ministério da Saúde. Né? Média móvel em alta, claro, porque, né? Não, vamos ver por quê, vai. A pandemia avançando, números mostrando cada vez mais isso, a chamada média móvel dos casos, que a média dos últimos 7 dias alcançou ontem o maior nível desde 6 de setembro. Ficou em 35.468 novos casos. Os estados que mais puxaram esse número foram Santa Catarina, Espírito Santo, Acre, Amazonas, Rondônia, Ceará, Pernambuco e Sergipe. Ontem também o Brasil ultrapassou a marca de 173 mil vítimas da Covid. Sabe por que está assim? Vai ficar claro por que está assim. Por que está assim, Bob Furui? Uma pesquisa feita pelo IBGE, Reinaldo, aponta que apenas 12 em cada 100 brasileiros ficaram em isolamento no mês de outubro. Esse indicador caiu praticamente pela metade nos últimos 3 meses. Em julho, a taxa de isolamento medida pelo Instituto marcava 23,3%. Caiu também, Reinaldo, a proporção de pessoas que só saem em caso de necessidade básica. Elas são 38%. As pessoas que estão saindo de casa todos os dias por causa do trabalho são hoje 44%. Tem ainda aqueles que continuaram vivendo normalmente, sem nenhuma restrição. Esses são 5% hoje, eram 3% em setembro. Olha aqui, evidentemente as pessoas têm suas necessidades, têm trabalho, as empresas fazem opções, segundo aquilo que o governo os governos estaduais estão decidindo. É claro que isso também seja contaminação, isso é evidente. Agora, o que é inaceitável são as concentrações evitáveis e que continuam a ser feitas. É inaceitável a gente ver praia como a gente viu nesse fim de semana. No Rio, em São Paulo. É inaceitável. Apenas isso. E eu insisto, não se trata de a vida é minha, eu ponho em risco quanto eu quero. Não, você põe em risco a vida dos outros. Você põe em risco a vida dos outros. Põe em risco a vida daqueles que trabalham com você, daqueles que trabalham na sua casa. Então uma coisa é você ter de ir trabalhar e, enfim, tomando todos os cuidados. Outra coisa é fazer de conta que nada está acontecendo. E está acontecendo. Os hospitais particulares estão com uma ocupação de UTIs de 84% em São Paulo. Cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro estão fazendo alerta, mas aqui no Brasil agora também você sabe que tem gente até que alfabetizada que acha que não se deve dar bola para cientista não, tá?
A gente deve acreditar neles, nas suas vocações e prefigurações místicas. Vai. Médicos, cientistas, especialistas, todos da área da saúde da UFRJ, eles divulgaram uma nota técnica pedindo medidas urgentes contra o coronavírus. O documento foi enviado às autoridades fluminenses e na lista estão medidas como a abertura imediata de leitos hospitalares, realização de ampla testagem, ampliação da oferta de transporte público, suspensão imediata de eventos presenciais, fechamento das praias e avaliação sobre a decretação de um lockdown, isolamento social severo. Lockdown que nunca chegou a ter em lugar nenhum no Brasil, que fique claro. O lockdown mesmo só aconteceu na Europa. Aqui não aconteceu lockdown. Eu insisto nisso. Agora, suspensão imediata de eventos presenciais, bom, isso me parece obrigatório. Fechamento das praias, idem. Não é atividade essencial. Está longe de ser. Né? Essas coisas precisam ser feitas. Bom, o governo federal não vai entrar nisso, deveria entrar. Os hospitais emergenciais do Rio de Janeiro tem uma fila imensa de gente que não encontra, não tem para onde ir, não tem UTI disponível mais. E a coisa continua a correr solta. E agora um negócio que vem e que vai alimentar as teorias conspiratórias. Os malucão já estão doidos por aí. Nossa senhora, tá um negócio inacreditável, vai. A China omitiu, Reinaldo, mais de metade dos casos de Covid dos quais tinha conhecimento no início da pandemia. A revelação foi feita pela CNN Internacional. Teve acesso a documentos internos do Centro de Prevenção e Controle de Doenças da província de Hubei, onde fica a cidade de Wuhan, que foi o epicentro, o primeiro epicentro da doença. No dia 10 de fevereiro, a China dizia ter 2.400 casos de Covid. De acordo com o relatório, no entanto, esse número era superior a 5.000. Olha, é possível que tenha acontecido, enfim, se está lá no relatório. Agora, uma coisa é inegável, né? Tendo a China o tamanho que tem, eles controlaram. Né? O vírus da China. Vamos conversar com o Trump. Eles controlaram. Agora, a China tem algumas facilidades para fazer isso que outros países democráticos não têm. Que outros países democráticos que são não têm. Não é o caso da China, que pode ali fazer a interdição. Além do que, claro, há também a cultura da disciplina que é diferente daquilo que é aqui, que é uma certa cultura da indisciplina, como nós estamos vendo. Tudo bem, não é proibido ir à praia, mas as pessoas sabem que não podem e não devem fazer aglomeração nas praias. E elas estão indo à praia fazendo aglomeração sem máscara. Isso por si não depende de governo, vocês concordam? Depende do governo fechar a praia, eu sei. Mas aí porque o governo não fecha a praia, você vai lá e junta tudo? Sim, se o governo quiser, fecha os bares. Agora, porque o governo não fecha os bares, você vai lá e faz aquele vucu-vucu no bar? Aí é a opção das pessoas. A rigor, não precisava... Veja, no mundo ideal não precisa nem ter governo. O bar está lá, você vai precisar pegar alguma coisa, compra uma cerveja, toma uma cerveja, sai, vai embora, não fica fazendo... Não, mas aqui não. Essa praia está aberta... Então, a China omitiu. Bom, quanto? De 2.400 para 5.000. O Brasil está com quase 6,5 milhões de contaminados. Teve. Caminhando para 200 mil mortos. Né? Em razão dos erros de condução, da irresponsabilidade do governo, agora também da indisciplina. Não estou falando das pessoas que morreram, que muita gente morreu, coitada, foi contaminada em razão de outros irresponsáveis. Eu estou me referindo àquelas pessoas que agora, neste momento, estão provocando aglomerações, sabendo que põe em risco a vida alheia. Ainda sobre São Paulo, o Dr. Jean, né, fez uma observação. Vamos lá.
O secretário estadual de Saúde de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein, disse hoje que o governo paulista vai ampliar nos próximos dias a fiscalização de estabelecimentos e também dos serviços. A declaração foi dada numa entrevista aqui à Band News FM mais cedo. Todo o estado entra oficialmente na fase amarela do Plano São Paulo a partir de amanhã. Esses fiscais vão até academias, lojas, bares e restaurantes para saber se as regras estão sendo obedecidas. O secretário acrescentou que conta com a ajuda da polícia para coibir festas clandestinas. Tem mais um pouquinho de tempo ainda, né, Weber? Temos sim. Tá. Quanto? Mais 1 minuto. Tá. Covid avança no estado. Avança, Reinaldo. Dados da plataforma SP Covid-19 InfoTracker da USP e da Unesp mostram que 15 das 22 regiões do estado registraram alta dos casos nas últimas semanas. Isto é uma evidência de que, evidentemente, deveríamos ter passado para a fase amarela antes. E isso tem de ser dito. Nós não podemos fazer de conta que não aconteceu um retardamento aí em razão das eleições. Podemos até discutir se isso era necessário, mas que ocorreu, ocorreu. E o ABC Paulista? As 7 cidades da região do ABC Paulista vão adotar medidas mais severas para conter o avanço do coronavírus. Essas mudanças foram definidas ontem numa reunião do consórcio intermunicipal do Grande ABC, que reúne os principais municípios. Eu espero, sinceramente, que as autoridades tenham a responsabilidade que, obviamente, as outras autoridades, que, obviamente, o governo Jair Bolsonaro não tem.